Olá, muito bom dia, meus irmãos, meus amigos que estão ligados aqui com a gente no nosso Facebook Católicos em Dublin. Sejam bem-vindos, bem-vindas nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 13 de agosto. Programa. Nós estamos iniciando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, meus irmãos, a presença do Divino Espírito, Ele que tudo esclarece, Ele que tudo ilumina, Ele que transforma os corações, que muda os corações de pedra em corações de carne. Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos ter um coração de carne, como transformastes os corações de pedra em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Transforma também o nosso, para que o nosso coração seja um coração capaz de amar como Tu amaste. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é um texto longo, tirado de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 até o capítulo 19, versículo 1. Estamos na quinta-feira da 19ª semana do tempo comum. Então Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Meus irmãos, nós temos, portanto, hoje, nesta quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, um texto que é muito conhecido, um texto que talvez todos nós já tenhamos ouvido muitas e muitas vezes, que é este texto em que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes é preciso perdoar, até quantas vezes, qual o limite do perdão. Ontem o Frei Severino fez uma bela catequese explicando sobre este capítulo 18 de São Mateus. Ele disse que este é o 4º sermão de Jesus no Evangelho de São Mateus, é o sermão sobre a igreja, sobre a vida em comunidade. Em outras palavras, nós podemos dizer que este capítulo 18 todo de São Mateus são instruções de Jesus a respeito do que ele espera para a vida comunitária. Como é que os cristãos, como é que os seguidores de Jesus devem agir? Como é que a comunidade cristã precisa se comportar? E hoje nós temos o final do capítulo 18, que é justamente quando Jesus ele vai orientar a respeito de temas que já aconteciam na comunidade daquele tempo, dos anos 80 depois de Cristo, a comunidade de Mateus. Certamente a comunidade, meus irmãos, já experimentava naquele período questões de ofensas, questões de desentendimentos. Provavelmente as pessoas já tinham ali já se sentiam prejudicadas umas pelas outras, talvez já havia gente querendo passar a perna no outro, talvez e certamente havia pessoas querendo ser mais do que as outras. Veja, por exemplo, quando os discípulos discutiam quem era o maior, certamente isso causava muito problema, muitas ofensas, muito ferimento, os corações certamente já estavam ali feridos. E tanto é verdade que o evangelho de ontem mostrava Jesus dando uma catequese falando sobre a correção fraterna. Como é que a comunidade cristã deve se comportar quando alguém comete o mal, quando alguém peca, quando alguém erra. Então este já era um tema muito corrente na comunidade daquele tempo. E assim como é também nas nossas comunidades. Nós temos uma ilusão, muitas vezes, de que nós estando na igreja, de que nós estando na comunidade, nós não teremos problemas de ordens de relacionamento, por exemplo. Que nós não teremos problemas de rancor, problemas de ira, problemas até de raiva. Infelizmente, isso é intrínseco de todo agrupamento humano. Toda vez em que pessoas estiverem juntas, reunidas, nós corremos este risco de ter dificuldades no relacionamento, de ter ali uma ofensa. Então, a gente estar na comunidade, a gente estar na igreja, não quer dizer que nós estamos em uma bolha em que aquilo que afeta o mundo não nos afetará porque estamos na comunidade. Não, esta é uma primeira coisa que nós precisamos ter consciência. Viver em comunidade não nos blinda do mal. Estar em comunidade, ao contrário, e é aí o que Jesus vai ensinar. Qual é o diferencial da comunidade cristã? Qual deve ser o diferencial da comunidade cristã? Não deve ser de que o mal ali não entra. A gente deve lutar e se esforçar para que o mal não chegue à comunidade. Mas, inevitavelmente, uma hora ou outra vai acontecer dele chegar. O diferencial da comunidade cristã, meus irmãos, é justamente como é que a comunidade enfrenta o mal e como é que a comunidade se comporta com aqueles que erram. Este deve ser o diferencial
da comunidade cristã para o mundo. Eu devo frequentar a comunidade e devo me sentir bem na comunidade, na igreja, não porque ali não há pecado, mas porque ali o pecado e o pecador são encarados de maneira diferente do mundo. Enquanto o mundo relativiza o pecado e condena o pecador, na igreja, na comunidade, deve ser diferente. Precisa ser diferente. Se o mundo relativiza o pecado e condena o pecador, na comunidade cristã a dinâmica deve ser inversa. Na comunidade cristã deve ser condenado o pecado, o mal. O mal não pode ter lugar na comunidade, mas deve-se integrar o pecador, deve-se perdoar o pecador. E São Pedro sabia disso, tanto que ele pergunta a Jesus, e aí há pelo menos duas interpretações sobre a pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Há exegetas que entendem que Pedro está aí já querendo colocar um limite no perdão. Outros entendem que Pedro sabia justamente que deveria perdoar constantemente. Porque o número 7, o número de vezes que deveria ser perdoado, que Pedro sugere a Jesus, é justamente o número perfeito. 7 na Bíblia é o número da totalidade, é o número perfeito. Então, quando Pedro pergunta a Jesus se ele deve perdoar o irmão até 7 vezes, ele justamente sabe que a dinâmica do perdão é uma dinâmica existente na Bíblia. Se nós pegarmos o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, nós vamos ver que o Senhor já fala do perdão. Então, a dinâmica do perdão é uma dinâmica que já havia no Antigo Testamento. Primeiro a gente via que havia a dinâmica a lei do talião, o olho por olho, dente por dente, justamente para equilibrar a vingança. Mas depois foi se desenvolvendo e foi chegando na questão do perdão. A lei do talião deveria ser superada. E hoje Jesus vem nos mostrar, Pedro vai dizer então para Jesus, devo perdoar até 7 vezes? Ou seja, na totalidade. Qual o limite do perdão? Provavelmente Pedro pergunta isso para Jesus, meus irmãos, porque como nós vimos no evangelho de ontem, Jesus dá instruções de como a comunidade deveria agir com o irmão que erra, com o irmão que peca. A comunidade deveria chamar este irmão a sós, se não resolvesse, deveria chamar um grupo de 2 ou 3, depois levar à igreja, levar à comunidade para tomar uma decisão, e se não houvesse mudança de vida, aquele irmão aí deveria ser tirado da comunidade, porque caso contrário, iria prejudicar os demais, estaria já prejudicando a comunidade como um todo. E aí o mal seria maior. Mas o que Pedro está perguntando para Jesus é justamente porque, provavelmente, aquele irmão que havia sido posto fora da comunidade, provavelmente teria se arrependido e voltado, mas aí teria caído de novo e colocado para fora de novo. Mas e aí? Até quantas vezes? Qual o limite que nós devemos readmitir o irmão que erra na comunidade? Até quantas vezes devemos aceitar o seu arrependimento? Meus irmãos, e a resposta de Jesus é impactante e certamente pega Pedro de surpresa. O perdão não deve ser dado 7 vezes apenas. O perdão não tem limite. Mas o perdão deve ser dado 77 vezes, ou como algumas traduções, 70 vezes 7. Meus irmãos, quando Jesus dá essa resposta, este número não é um número absoluto, não é um número em si. Mas Jesus, quando nos ensina a perdoar 70 vezes 7, ou 77 vezes, ele está dizendo que o perdão deve acontecer
sempre quando ele se faz necessário. Ou seja, sempre quando houver pecado, sempre quando houver ofensa, sempre quando houver uma dinâmica de erro. Quando houver o erro, o perdão deve acontecer da outra parte. Então, sempre, a comunidade precisa estar sempre aberta para o irmão que erra. E aí Jesus vai contar esta parábola daquele servo que é perdoado, que devia uma quantia absurda, não é? Para o seu senhor. Ele pede, ele implora o perdão do seu senhor, o senhor lhe perdoa a dívida, mas aí quando ele encontra com um companheiro seu de trabalho que lhe devia apenas alguma coisa, muito menor do que a dívida da qual ele fora perdoado, ele não perdoa e manda prender aquele companheiro dele. E Jesus quer ensinar como é que pode alguém que foi perdoado não perdoar o seu irmão. E aí ele diz, assim é a dinâmica no reino de Deus. Se você quer ser perdoado, você precisa dar o perdão. Ou, na verdade, é o contrário, porque o perdão de Deus veja, você deve ser perdoado, você deve perdoar, porque faz a experiência do perdão. Meus irmãos, quem de nós nunca foi perdoado por Deus? Quem de nós nunca precisou do perdão de Deus? Meus irmãos, nós somos perdoados por Deus todos os dias. Todo dia. Se a gente acorda no dia, está ali vivendo, este é um sinal de que Deus nos perdoou, de que Deus não retribuiu o nosso pecado, de que Deus não puniu o nosso pecado, mas nos perdoou. Meus irmãos, quantos anos você tem de vida? Qual a sua idade? Cada ano tem 365 dias, não é verdade? Alguns anos, 366. Muito bem, multiplique a quantidade de anos que você tem por 365 dias. Esse é o mínimo das vezes que nosso Senhor te perdoou. Este é o mínimo que Deus te perdoou. É muito mais do que 70 vezes 7. É infinitamente. Agora, meus irmãos, nós precisamos nos atentar, porque a dinâmica do perdão, ela não quer dizer que nós devamos esquecer o mal que foi feito, que nós não vamos lembrar a ofensa que sofremos, ou que eu devo ter alguém que me faz o mal fazendo parte da minha vida, frequentando a minha casa, participando de uma festa na minha casa. Não é essa a questão. Evidentemente que você não vai querer ali, convivendo no seu dia a dia, alguém que só te faz o mal. É evidente que não, isso não é racional, né? E não é prudente também, imagine. Mas a dinâmica do perdão não é uma dinâmica do esquecimento. A dinâmica do perdão é você se livrar do rancor. É você não desejar o mal para outra pessoa, para a pessoa que te faz o mal. É você não retribuir o mal que foi feito a você com uma atitude maligna também. Porque o mal gera o mal. Aquele ditado, violência gera violência. Se nós retribuímos o mal que foi feito a nós,
Nunca, jamais esse mal vai ter fim, porque se cada um pensar assim, que deve retribuir o mal com o mal, que deve recompensar o mal que o outro fez, como é que o mal vai acabar? O mal vai sempre continuar. O problema é que nós achamos que porque nós fomos ofendidos, eu tenho o direito de ofender de volta. Eu tenho o direito de dar o troco. E é isso que nosso Senhor está nos ensinando. O cristão, ele não é aquele que dá o troco. Lá no Sermão da Montanha, Jesus já ensinava que se um irmão der um tapa na tua face, vira também a outra, no sentido de que não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. O perdão não quer dizer que deve ser eliminada a justiça. A justiça é a reparação do mal. Então, a reparação do mal, o mal precisa ser reparado. A pessoa que foi prejudicada, ela precisa ter aquele mal recuperado. Aquela ferida precisa ser cicatrizada. Mas ela dá o perdão, porque só a partir do perdão, da experiência do perdão, é que vai ser possível iniciar um processo de cicatrização daquela ferida. Ao contrário, aquela ferida vai estar exposta, e você sabe, uma ferida exposta, ela vai infeccionar, e a infecção pode levar à morte. Então o perdão é a graça de Deus, é aquele óleo que o bom samaritano derrama na ferida, que vai cicatrizar a ferida. Mas isso só é possível com a graça de Deus, meu irmão. Quem não crê não vai conseguir perdoar quantas vezes for necessário. Quem não crê vai conseguir perdoar algumas vezes, mas quem não crê não vai conseguir perdoar o tanto que for preciso. Por quê? Porque esta pessoa não está aberta à graça de Deus. Meus irmãos, talvez esse seja um dos ensinamentos mais difíceis que nosso Senhor tenha nos deixado. O ensinamento de perdoar. Porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso íntimo, mexe com a nossa intimidade, mexe com os nossos valores, mexe com aquilo que há de mais interior, com aquilo que há de mais profundo da nossa alma. Mas certamente a experiência do perdão, a experiência da reconciliação, meus irmãos, é a mais bela, porque quando os irmãos voltam à vida em comunidade, esta experiência é a experiência mais linda que pode acontecer. É a mais bela das experiências, porque mostra que a graça de Deus superabundou ali, como São Paulo diz, grande é o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é assim que Jesus sonha para a sua comunidade, para a comunidade dos seus discípulos. Veja, eu tenho aqui atrás de mim esse quadro lindíssimo que é uma cópia de uma obra-prima de Rembrandt, do pintor holandês, que é o quadro do filho pródigo, e a gente vê o pai que recebe o filho e que acaricia o filho com uma mão masculina, uma mão feminina, justamente para mostrar que a mão de Deus é a mão que corrige, a mão do pai, mas também uma mão de mãe, uma mão feminina que acaricia, que perdoa, que traz para junto do coração. Esta é a experiência do perdão. E o Papa Francisco, quando convocou o Ano Santo da Misericórdia, vocês se lembram, há uns 5 anos atrás, o Papa Francisco convocou o Ano Jubilar Extraordinário, o Ano da Misericórdia, e na carta Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia,
comentando sobre esta parábola que nós vimos hoje, no Evangelho de hoje, o Papa Francisco vai dizer que esta parábola quer nos mostrar não tanto como é o perdão de Deus, mas não tanto como é a relação do Pai, mas como é a relação dos filhos. Esta parábola nos mostra e nos faz discernir se estamos na dinâmica de filhos de Deus. Meus irmãos, nós podemos ser chamados filhos de Deus a partir do momento que perdoamos, a partir do momento que nos colocamos na dinâmica do perdão. Porque como Jesus nos ensina no Pai Nosso, que eu lembro que nós refletimos algumas semanas atrás, o que é que nós pedimos no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus irmãos, nós nos colocamos na condição do perdão de Deus na mesma medida em que perdoamos. Esta é a medida que nós pedimos para que Deus nos perdoe, e é o que Jesus diz no final do Evangelho: eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Meus irmãos, e aí eu concluo, nós só teremos a condição de perdoar se experimentamos a misericórdia de Deus. Se temos um coração pobre, se temos um coração manso, humilde, a ponto de nos compreendermos e nos enxergarmos pecadores, e como pecadores termos a consciência de que o tempo todo somos alcançados primeiro pela misericórdia de Deus. Agora, o arrogante, aquele que entende que não tem pecado, como este vai experimentar a misericórdia de Deus? Se a pessoa não tem pecado, se a pessoa acredita que ela não tem pecado, é como aquele que vai ao confessionário e diz para o padre: olha, padre, eu fiz isso, mas, sabe, o meu irmão fez aquilo para mim, então aí, né? É aquele que confessa, mas já justificando. Meus irmãos, nos entreguemos nas mãos do Pai. Este Pai que nos ama, que age com misericórdia conosco. Nesse tempo de redes sociais, nesse tempo de divisão, de politização, nesse tempo em que é lado A ou lado B, é o lado esquerdo ou o lado direito. Quantas discussões, quantas divisões na família, quantas divisões nas comunidades, quantos pais que não falam com os filhos, quantos irmãos de comunidade que não se falam, quantos irmãos que deixam de se falar por divisões de herança. Meus irmãos, que nós voltemos e nos entreguemos ao coração do Pai, às mãos do Pai, nos sintamos perdoados, e aí, perdoados, reconciliados, conseguiremos também perdoar os nossos irmãos e pedir perdão e recebermos a graça da reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.